Oremos. Senhor, meu Deus, nosso Pai, estamos aqui para te pedir para que o Senhor abençoe essa palavra que mais vai dar agora, Senhor. Para que Ele encha os corações de cada um aqui, para que o Senhor toque cada um que está aqui, Senhor. É assim que nós te oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, povo. Gente, que mortos vocês estão. Boa noite. Bom demais. Tava com a saudade de vocês. Não precisa dizer que tava de mim, mas é verdade, eu tava com saudade pra caramba de vocês. Essa semana eu fiquei pensando, cara, podia ter uma UA tipo quarta-feira, a outra no sábado, né? Ia ser muito louco. Eu tava mesmo com saudade de vocês. Bom demais a gente poder se ver de novo. E essa semana, né, hoje, na verdade, a gente vai começar uma série de conversas que, né, pelas quais eu sou realmente apaixonado, né? Nós, na verdade, começamos na semana passada falar nisso. Eu tinha proposto a vocês um desafio essa semana, hã? Alguém lembra aí? Ou só lembrou hoje? Qual que era o desafio? Fala alto aí, pô. Ler o livro de Daniel. Quantos conseguiram ler o livro de Daniel? Levanta a mão. Foi bom pra caramba, eu li. Aliás, você tem até amanhã para terminar, beleza? Porque teoricamente, nossa UA é sábado. Então você tem mais um dia ainda para ler o livro de Daniel. Que na verdade é um livro enorme, na verdade. É impossível de ler, na verdade. É bem curtinho, pô. É um livro muito bacana e presta atenção no seguinte. Não tem problema se você não conseguiu ler o livro nessa semana, não quero que você se sinta culpado. Porque você está perdendo. Quem está perdendo é você, não sou eu li. E foi bom pra caramba. Toda vez que a gente terminar uma semana, antes da gente começar a nossa UA seguinte, a gente vai ter um tempinho, tipo uns 10 minutos assim, para quem leu, beleza? Comentar alguma coisa que aprendeu, ou fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, alguma observação e por aí vai, tá bom? Porque não adianta, como eu disse semana passada, eu dizer um monte de coisa para vocês que na verdade não são as perguntas exatamente que vocês estão se fazendo. Então se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário sobre o que você leu no livro de Daniel, mesmo que você não tenha conseguido lê-lo todo, eu queria te dar a oportunidade de levantar a mão, você faz a pergunta e a gente conversa. O que vocês acham? Vamos lá? Quem? Alguém? Quando ninguém tem dúvida, ou não entendeu nada, ou entendeu tudo. Eu tô com medo de qual das duas pode ser. Alguém tem uma dúvida, algum comentário, alguma observação a fazer sobre o livro de Daniel? Então você pergunta, já que... Depois você pergunta? Tá bom, não tem problema. Alguém tem aí? Todo mundo leu o livro de Daniel, né? O livro de Daniel é super fácil de entender, né? Aqueles sonhos muito loucos que ele tem. Ninguém, gente. Se ninguém tem dúvida, a gente continua. Dou-lhe uma, duas, três, ninguém. Poxa, que pena. Semana que vem, então, a gente vai começar falando sobre dúvidas, questionamentos que vocês tenham a respeito do tema do nosso estudo a partir de hoje. Vocês devem ter recebido comunicados, os pais de vocês eu sei que receberam. Nós vamos dar início a uma série que na verdade teve início semana passada, eu vou explicar a conexão. Só que a partir de hoje a gente vai começar a estudar um material muito específico, que é esse livreto aqui, ó, chamado, tem arte aí? Dan, a gente tem a arte dele aí? Não? Que pena. Mas enfim, deve estar lá no seu WhatsApp. É um livretinho que eu escrevi uns anos atrás, chamado Missões e Eu com Isso. Ei, você daí, que bom. Valeu. Muitos de vocês me procuram, muitos, graças a Deus, me procuram dizendo,
Mas eu quero, Deus falou comigo, eu quero servir a Deus, eu quero ser missionário, ou eu quero usar meu trabalho, minha profissão para glorificar a Deus, e eu não sei como é que faz isso e tal. Então, a partir desse mês, vocês vão receber o... Lembra, quem estava aqui no culto africano, umas semanas atrás? Levanta a mão. Alguns de vocês levantaram a mão e vieram aqui à frente, dizendo que queriam servir a Deus e tal. E alguns de vocês, os caras que vieram à frente, deram o seu nome, lembra? Cadê Márcio? Tá aí. Márcio estava pegando os nomes de vocês. Jamile, cadê Jamile? Jamile, né? A gente tem uma lista com esses nomes e a gente vai começar encontros para tratar sobre isso. Os próximos passos, o que a gente vai fazer. Tá bom? Mas, hoje, a gente vai começar a estudar esse livreto chamado Missões e Eu com Isso. Tá joia? Ah, mas eu não tenho chamado missionário. Achou errado. E aí a gente vai descobrir isso ao longo de 6 semanas. É um livreto muito curtinho, são 6 capítulos. Dá para você lê-lo inteiro em 36 minutos, se você lê-lo bem assim, sem correr muito. Olha lá, esse aí, tá bom? Esse livreto está à venda ali atrás, naquela mesinha. Ele custa R$5. Pô, Maisel, mas você está vendendo o livro? Tô, exatamente. Eu não fico com 1 centavo do dinheiro desses livretos. Quando nós fundamos uma editora para publicar livros de missões, lá foi em 2015, se não me engano, Márcia e eu fizemos um pacto de que todo o dinheiro que nós arrecadarmos vendendo esses livros, todo ele vai para o sustento de missionários, vai para o sustento de projetos missionários, tá bom? Então, quando você adquire um livreto desse, você está diretamente abençoando missionários no campo, nada, 0 centavos de real, fica para mim ou para Márcia. Alguns de vocês não sabem, alguns comentaram, então eu vou trazer para você, se você quiser se aprofundar mais. Eu escrevi um outro livro maior, chamado Quem Quer Ser um Milionário? Quem quer ser um milionário? Timidamente, uns caras, né? Só que alguém tirou o L de milionário e botou 2 S's no lugar. Deu errado, tá vendo? Então, se quiser aprender a ser rico, não leia esse livro. Se você quiser aprender a ser rico no céu, esse livro é para você. Né? A gente vê muita gente investindo sua vida em coisas, né, como o Caio estava falando, construindo sua vida sobre posses, sobre bens materiais, aquela coisa toda. Gente, isso é vacilar demais, porque pensa bem, Jesus, que é o dono da coisa toda, falou que a gente tinha que ajuntar tesouro no céu, não na terra. E ajuntar tesouro no céu não é dar seu dízimo aqui de vez em quando, não. É muito mais além do que isso. Então, se você tiver afim, eu escrevi esse livro também, um pouco mais grosso, mas eu acho que ele é ainda mais legal do que o primeiro. Acho que o seminário, o ITEBS tem aqui, o Toninho aqui da igreja tem alguns e tal. Depois você pode conversar com seu pai lá, enfim. Mas o Conselho Missionário da igreja tem um livro desses, então você pode pegar emprestado. Tem outras pessoas da igreja também que tem, então você pode pegar emprestado e ler. Bom, eu tenho 2 convidados especiais essa noite. Então o primeiro é esse aqui, tá bom? Se você ler esse livreto, você vai saber, antes de eu falar, você vai saber, assim, você vai conseguir absorver muito melhor as coisas que a gente vai tratar aqui. Então eu estou te pedindo que, se você puder comprar esse livreto, você compre e leia. Se você não puder, não tem problema, pede emprestado de alguém que tenha. Lança lá no grupo, gente, alguém pode me emprestar o livreto? Aí vocês trocam mutuamente, tá bom? É 1 capítulo por semana, tem 6 capítulos. Então, ao longo de 6 semanas, a gente vai tratar das coisas escritas aqui, beleza? Qualquer dúvida, mas eu não tenho 1 centavo, meu pai não tem condições de comprar, fala comigo, tá bom? Não tem problema não, a gente dá um jeito. E o outro convidado especial que eu trouxe para vocês, adivinha? A Folha da Morte. Essa é a nossa querida Folha da Morte. Alguém lembra dela? Que folha é essa? A folha do acampamento, não é verdade? O problema é que a minha esposa é uma fofinha e ela guardou isso dentro de um guardanapo bem legal, de modo que ela devia estar muito mais estragada do que está, né? Olha só, conservou, está até bonitinha, né? Ela está bem seca, quebradiça.
Eu vou dar um jeito de estragá-lo um pouquinho mais, simplesmente deixá-lo no sol para vocês verem o estrago que vai ser. Então a nossa folha da morte vai nos acompanhar ao longo dessas próximas 6 semanas. Lembre-se que, aliás, o que ela representa? Alguém pode me lembrar do que ela representa? Quem pode? Levanta a mão para eu te dar o microfone e você explica o que a folha da morte representa. Ah, vá! Vocês falam pra caramba, chega na hora de falar o que precisa, fica todo mundo envergonhado. Diga lá, não vale pregar, só define, beleza? Vai lá. Representa o corpo. Sim, representa o corpo, você tem razão. Alguém pode iluminar um pouquinho mais o que André acabou de dizer? Babi, pensei que você falou aqui. Tá até feliz. Diga lá, Babi. Tá, eu lembro que o senhor falou que estava cortada da árvore. É como se ela não... Eita, é meus papais, desculpa. O senhor falou da seiva, que é como se fosse o sangue. E quando ela é cortada, ela morre, porque é representando a gente quando está separado de Deus. E é como se fosse da árvore separada, quando ela cai. As folhas secas que ficam no chão. É mais ou menos isso mesmo. Lembra que eu disse para vocês antes foi a primeira pregação, eu acho? Foi a primeira pregação do acampamento. Eu tirei essa folha lá da árvore. Para quem não estava no acampamento, deixa eu explicar. Quando nós nos separamos de Deus, nós nos tornamos como uma folha que é arrancada de uma árvore. Na hora que essa folha é arrancada da árvore, nada acontece com ela. Mas ao cabo de algumas semanas, ela começa a dar evidências daquilo que realmente aconteceu, ela morre. Então é isso que acontece quando nós pecamos. E para você saber, todos pecaram, todos nós pecamos. Quantos pecados você cometeu na sua vida? Não hoje, na sua vida. Quantos pecados você cometeu na sua vida? Presta atenção. Quantos pecados foram necessários para que Adão e Eva fossem separados de Deus para sempre? Quantos pecados você cometeu? Um bocado, né? Não, aqui faz assim, né? Para dizer muito. É assim mesmo? Tá bom. Um bocado, né? O que você acha que aconteceu com você? Porque se um pecado foi suficiente para mandar Adão e Eva para longe de Deus, o que você acha que aconteceu com você quando você pecou sei lá quantas vezes? É isso aqui, ó. A gente até tá verde, a gente até parece vivo, mas o nosso destino é secar, morrer e ser lançado no fogo, como folhas secas. É o que a gente faz com elas. Nossa folha da morte, então, vai nos acompanhar para que a gente não se esqueça do que está rolando com a gente. Ai, mas você parece tão macabro, né? Não, é verdade. É exatamente o que está acontecendo com você e comigo. Bom, a primeira lição, o primeiro capítulo do livreto, se você tem aí, eu não vou usar o livreto durante a pregação, tá bom? Porque nem todos têm. Então a gente não vai usar durante a pregação. E se você não conseguir comprar o livreto, não tem problema, você vai entender tudo, mesmo sem o livreto. Nós não vamos... o que a gente vai falar aqui não é condicionado a você ter ou não, ou ter lido ou não o livreto, mas vai ajudar um bocado. O primeiro capítulo, aí na página 13, se você tiver o seu livreto, se tem gente do seu lado que não tem, compartilha para a pessoa pelo menos dar uma olhadinha. O capítulo 1 chama como? Qual o título? A Bíblia, o livro da missão de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor. Vamos fazer o seguinte, gente. A partir de semana que vem, se você já não tem esse hábito, traga alguma coisa na qual você possa anotar, tá bom? De preferência não o celular, porque você está anotando, de repente um amigo seu chama no WhatsApp, aí já era, acabou, né? Então tenta trazer um caderninho, uma agenda, alguma coisa para você anotar, beleza? E traz a Bíblia, óbvio, tá bom? Traz a Bíblia, por favor. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo aí em Gênesis, no capítulo 3, por favor.
Só para lembrar vocês o que está acontecendo até aqui, tá bom? Tivemos Gênesis 1, Gênesis 2 e agora a gente lê em Gênesis 3 o seguinte. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Presta atenção numa coisa. Nossas conversas a partir de hoje não tem a ver necessariamente ou primeiramente com missões, tá bom? Ah, mas eu não tenho chamado missionário. Não tem problema. Você acha isso, não tem problema nenhum. O que a gente vai pensar e conversar aqui tem a ver com a vida de cada ser humano, tem a ver com a sua vida, tem a ver com o seu passado, presente e futuro. Eu não sei o que você vai fazer da sua vida, mas o que a gente vai aprender aqui não tem a ver com o missionário, não. Tem a ver com cada um de nós, crente ou não. Presta atenção no que está rolando nesse texto aqui em Gênesis. Se você já leu esse texto, eu acho que você já leu, você percebeu que no primeiro capítulo de Gênesis, Deus fala todas as coisas à existência. Deus fala e a luz passa a existir. Deus faz separação depois entre águas que estão embaixo e águas que estão em cima do chamado firmamento. Depois, Deus separa a porção seca, chamada terra, da porção molhada, chamada mares e rios e por aí vai. Daí, Deus fixa os luminares no espaço. Lua, sol, enfim, aquelas coisas todas. Aí Deus fala e de repente a terra começa a se cobrir de ervas, de árvores que dão frutos, dão sementes e assim vão se reproduzir. Aí as águas são povoadas por animais que Deus fala à existência, os seres marinhos ou aquáticos. Daí o céu passa a ser populado, ou povoado por criaturas que voam, a terra passa a ser populada ou povoada por animais terrestres, e só então Deus traz o homem à existência. Perceba que o homem é diferente das demais criaturas, afinal de contas, tudo que foi criado porque Deus falou. O homem, não. Deus toma do pó da terra e faz um boneco de barro, modela um boneco de barro, e nas narinas desse boneco Deus sopra o seu fôlego de vida. Aliás, a palavra fôlego em Gênesis é ruach, que é a mesma palavra para espírito. E quando Deus faz isso, o homem se torna ânima, ou alma vivente. Nesse momento, Adão acorda e fala: uau, dá uma olhada nisso tudo. É um mundo perfeito, fantástico. Adão está agora apaixonado por Deus, porque não tem jeito de você encontrar Deus e não se apaixonar por Ele. Adão está apaixonado pelo meio, porque a terra perfeita, cara, como é maravilhoso. Você vê natureza, você vê as coisas funcionando de um jeito como a gente nunca conheceu. Tudo que a gente conhece depois da queda, depois do pecado, depois do erro. Só que o homem, apesar de estar vivendo em comunhão com Deus e com o meio, não tem alguém que seja semelhante a ele. E aí, Deus bota Adão para dormir e a partir de uma costela dele, cria aquela chamada mulher. E os irmãos dizem graças a Deus. Graças a Deus. Já pensou esse mundo sem mulheres? Coisa horrorosa que ia ser. Homem é um bicho feio.
Não é não, Renan? Homem, a gente é feio pra caramba. Agora, olha que coisa mais linda. O homem habita numa situação em que ele tem comunhão com Deus, comunhão com o meio e comunhão com o seu semelhante. É bonitinho. O homem chega para Eva, olha para ela assim e fala assim: caramba, você sou eu melhorado. Você é incrível, você é maravilhosa. É lógico que ela é maravilhosa, foi Deus que fez ela. Tá tudo bem. E aí, em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, Deus fala uma coisa muito importante. Ele fala: crescei e multiplicai, sede fecundos e enchei a terra. Gente, as coisas com Deus funcionam assim. Se Ele fala, a coisa acontece. Custe o que custar. A partir daquele momento, a raça humana está destinada a se reproduzir e se multiplicar. Por quê? Porque Deus falou. E qual é o propósito disso? O homem é a maior expressão da glória de Deus em toda a criação. Porque ele é o único ser feito à imagem e semelhança de Deus. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais lá na frente. Você imagina viver num lugar perfeito, num ambiente perfeito, com um ser perfeito, com um cônjuge perfeito, com animais perfeitos. Estava tudo certo, só tem um problema. Não é um problema. Deus deu ao homem a liberdade de fazer escolhas. Deus deu ao homem a liberdade de amá-lo ou de rejeitá-lo. Diferente dos outros animais, Deus criou o homem para ter com ele um relacionamento de amor. E você concorda que amor pressupõe liberdade de escolha? Se você não tivesse a liberdade de escolha, de amar ou rejeitar a Deus, você e eu seríamos basicamente como qualquer outro animal. Mas não foi assim que Deus nos fez. Capítulo 1 está tudo bem. Capítulo 2 meio que é uma repetição mais detalhada daquilo que Deus fez. No capítulo 3, que a gente acabou de ler, entra a tal da serpente. Adão e Eva pecam. E no dia que eles pecaram, como Deus tinha dito, eles se separaram de Deus. Cadê a folha da morte? Foi o que aconteceu com a gente. No dia em que Adão e Eva pecaram, eles foram cortados da fonte da vida, que é Deus. Lembra que Deus falou que eles iam ser fecundos, iam crescer, multiplicar e encher a terra? Pois é. Se não fosse uma folha, fosse um galho, e se esse galho tivesse em Deus e fosse cortado dele, o galho continuaria a produzir frutos. Por quê? Porque Deus disse. O problema é que como o galho está fora da fonte da vida, todos os frutos que o galho produz já nascem mortos. É isso que está acontecendo com a gente. Você já percebeu que sua avó envelhece? A minha avó morreu no ano passado. Foi ruim pra caramba. Eu não queria que minha avó morresse. Cada ser humano que morre é apenas uma evidência daquilo que está acontecendo com a gente. É isso que a gente faz. Pessoal, no dia do aniversário, o pessoal fala assim: Márcio, tá ficando mais velho, né? Eu fico pensando: Bocó, quem tá ficando mais novo? Tá ficando mais velho hoje. Não, tô ficando mais velho todo dia. Você não fica mais velho só no dia do seu aniversário. A cada segundo, a cada molécula de gás carbônico que você expele, você está atestando que você está ficando mais velho. Vocês estão ficando mais fortes, maiores. Mas daqui a pouco vocês vão começar a ficar mais velhos. Amém, pais? É assim que as coisas funcionam. Nossa vida não está passando de 80, 90, alguns chegam a 100 anos, mas, cara, é muito ruim você ser velho pra caramba, né, não? Fico pensando na minha avó. Minha avó tinha uma mente lúcida, incrível, impressionante. Mas num corpo de 90 anos, cara, deve ser difícil. Você saber como a vida funciona, mas não conseguir fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. Deve ser muito difícil. Não era para ser assim. A gente está fazendo companhia e seguindo o mesmo caminho da nossa folha da morte. Presta atenção, no entanto. Você já leu a Bíblia
e teve a impressão de que você não entende nada que está escrito nela? Quem está comigo no meu clube, daqueles que não entendiam nada, ou não entendem nada do que a Bíblia está falando? Levanta a mão. Olha, levanta a mão. A gente até começa, né? O pastor Munguba vem aqui e fala assim, vamos ler a Bíblia, esse ano a gente vai ler a Bíblia toda, né? E aí você fala, não, Senhor, você ama Jesus? Não, Senhor, eu vou ler a Bíblia toda, né? Você chega pro seu pai, pra sua mãe, pai, mãe, eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Seus pais ficam felizes pra caramba e tal. Aí você começa a ler 3 capítulos por dia, 5 no final de semana. Maravilha. Terminei Gênesis. Dei uma atrasadinha no Êxodo, mas eu estou junto ainda. Vamos lá. Quando chega em Números, você não fala, mas você pensa, você está de sacanagem, Senhor, não é possível um negócio desse. Você não fez isso comigo. Mas você consegue. Você devia ter terminado final de janeiro, mês de fevereiro. Já é março, você não conseguiu sair de Números, mas tudo bem. Aí você chega em Levítico. Pô, você chega em Levítico, irmão. Aí a sua oração é, Senhor, eu leio 5 vezes Salmos inteiro, mas por favor, me deixa não ler Levítico, por favor. O que foi? É Levítico. É verdade. É verdade. Gente, que vergonha, né? Ah, você desistiu em Levítico, então. Cara, a gente geralmente não passa do Deuteronômio. Por quê? Alguém leu a saga do Harry Potter aqui? Fecha os olhos, pais. Pode levantar a mão. Sem vergonha. Alguém leu a saga do Harry Potter aqui? Alguém leu, sei lá, O Senhor dos Anéis? Alguém leu, sei lá, Nárnia? Estamos lendo pra caramba vocês, hein? Alguém leu o Diário de um Banana aqui? Eita! Esse é o futuro, irmão. Vou até beber água aqui, peraí. Tem algum pior aí que seja best-seller entre vocês também, não? A Culpa é das Estrelas, alguém leu? Só menina, né? Impressionante. É bonitinho a culpa é das Estrelas, né? Por que a gente não gosta de ler a Bíblia como a gente gosta de ler as sagas que a gente anda lendo por aí? Não estou querendo pegar no seu pé, não. É uma pergunta verdadeira. Porque deixa eu te dizer, eu não gostava de ler a Bíblia nem a pau. Estou abrindo meu coração aqui, ó, confessando meu pecado. Eu detestava ler a Bíblia, igual você. Igualzinho você. Por que você não gosta de ler a Bíblia? Podemos escolher algumas respostas? Gente, na boa, Deus ama a verdade no íntimo. Você não tem reputação nenhuma a zelar. A melhor coisa que você faz é falar a verdade. É bom. É bom pra caramba falar a verdade. Por mais cabeludo que seja seu pecado, Deus já sabe. E Deus te ama do mesmo jeito. Então vamos lá. Por que você não gosta de ler a Bíblia? Você tem coragem? Levanta a mão e fala, não gosto de ler a Bíblia por causa disso. Pode falar. Posso falar no geral? Não. Sem escrúpulos, pode falar. É tipo assim, o homem, o ser humano, ele não gosta de ler a Bíblia porque mortifica a carne. Então é mais cômodo pra mim não mortificar a minha carne e permanecer do jeito que eu tô. O homem é genérico demais. Por que você não gosta de ler a Bíblia? Por que isso? Porque mortifica a minha carne. Assim, exige sacrifício de mim, entendeu? Interessante, é verdade. Alguém mais? Por que você não gosta de ler a Bíblia? Porque às vezes eu prefiro fazer outras coisas que me divertem, assim, digamos assim. Sei lá, assistir um filme e às vezes eu faço isso. Em outras palavras, menos gentis, você não gosta de ler a Bíblia porque a Bíblia não é divertida. Ai, Jesus Cristo. Tá, Caramba! Fazer o quê, né? Alguém mais? E Arley, por quê? Ah, é Jonas, tá bom. É porque é o seguinte, eu tava lendo Daniel, comecei.
Aí pronto, Nabucodonosor, ele foi descobrir o sonho, é pra dar dragão, essa parada muito doida. Aí eu, não, é que eu passei o capítulo, aí não, o capítulo é muito chato. Eu comecei a passar por outro capítulo. Aí eu parei e tava lá, fulaninho, filho de tal, que é avô de tal, que parou no tal, não sei o que e tal, não sei o que. Aí eu vou ler o que agora? Aí eu fui dormir. Ah, eu fui dormir, pô, lógico. Alguém mais? Fala comigo. Porque ela é mais complexa que uma equação de segundo grau. Essa é uma boa comparação. Ela é mais complexa do que a equação de segundo grau, porque o Senhor não chegou até Apocalipse. Quando você chegar lá, irmão, alguém que fala comigo, né? No meu caso é mais tediante, porque você ficar sentado lendo um livro, acho que praticamente todo mundo pode falar que você ficar sentando em um livro, não falando só de Bíblia, mas você ficar quieto só lendo é mais entediante. Se fizer uma dinâmica e você pôr o que a Bíblia está falando naquele trecho ou no livro, é mais interessante. É, porque o problema então não é a Bíblia, é o fato de ler, né? Ler é uma coisa horrorosa mesmo, nossa, é péssimo, né? Imagina, você ler Fred mais 10 é muito mais legal, né? Muito mais instrutivo. Fala comigo. Eu peguei a Bíblia e fui ler Daniel. Aí eu comecei lá, eu li os 5 versículos do capítulo 1. Aí eu disse, foi o que o Jonas falou, tipo, filho de não sei de quem. Aí eu disse, meu Deus, onde é que eu vou chegar nessa história assim? Aí eu comecei a folhear a Bíblia, aí eu disse, peraí. Aí eu lembrei que tinha uma coisa pra fazer e terminei desistindo de ler. Gente, a gente tá todo mundo no mesmo barco, vamos ser honestos? Porque eu já estive aí, beleza? E no meu caso, eu não gostava de ler a Bíblia por 2 motivos, um decorrente do outro. O primeiro motivo é porque eu achava a Bíblia um livro chato pra caramba. Estamos juntos? E por que eu achava a Bíblia um livro chato pra caramba? Que é a segunda razão da primeira, aliás, é porque eu não entendia. Não fazia o menor sentido. Você podia me dar a Bíblia na versão João Ferreira de Almeida, eu lia, não entendia. E me davam a Bíblia na versão linguagem de hoje, eu não entendia. E davam na linguagem de ontem, eu entendia menos ainda. Até que eu descobri para que a Bíblia serve. No dia que eu descobri para que a Bíblia serve, esse se tornou o meu livro favorito. Eu achava que a Bíblia servia para tornar minha vida chata. É sério. A Bíblia era o livro que me dizia o que eu não podia fazer. Já tem alguém assim, alguns, né? Alguns já. Essa foi a imagem que passaram para a gente da Bíblia, às vezes sem querer. A Bíblia diz que você não pode fazer isso, mas a Bíblia diz que você não pode fazer aquilo. Eu falei, cara, seria melhor se a Bíblia não existisse. Mas eu descobri para que a Bíblia serve. E eu gostaria de compartilhar com vocês a razão pela qual a minha opinião e a minha vida em relação à Bíblia foram completamente mudadas. Se você quiser acreditar no que eu estou dizendo, beleza. Quem vai ganhar é você e o reino. Mas se você não quiser levar a sério, é uma pena. Você e o reino vão sair perdendo. Vocês estão comigo ainda? Nós não vamos ler a Bíblia toda hoje. Eu até pensei, mas achei que não ia dar tempo. Você me ouviu dizer que em Gênesis capítulo 1, em Gênesis capítulo 2, estava tudo bem. Lembra disso? Em Gênesis capítulo 3, acontece aquilo que a gente chama de queda. Ou seja, o homem e a mulher se separam de Deus, a humanidade inteira se separam de Deus. Estão condenados agora a viver longe de Deus. Mas você percebeu o que está escrito no verso 8 e no verso 9 de Gênesis capítulo 3? Volta os seus olhos para a Bíblia aí, ou para o seu celular,
Dá uma olhada no que estão dizendo os versos 8 e 9. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Olha o 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Foram os 2 últimos versos que a gente leu. Não tem nada estranho nesses 2 versos não, gente? Lê de novo. Tem alguma coisa que está esquisita nesses 2 versos, não? Fala comigo, o que você acha que está esquisito nesses 2 versos? Vai falar, não? Tá bom. Alguém? Muito bom. Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente, perguntando para o homem onde é que o homem está. Por que isso não faz sentido? Porque Deus já sabia onde o homem estava. O que mais que é estranho para você nesses 2 versos aí? Oi? O casal se escondeu. Por que ele se escondeu? Olha o verso seguinte, o verso 10. Por que ele se esconde? Oi? Ele estava nu e ele teve medo. Ele sentiu vergonha e sentiu medo. Coisa que ele nunca tinha experimentado antes. Mas tem uma coisa que me deixa ainda mais intrigado nesse negócio. Quem foi que errou? Foi Deus ou foi Adão e Eva? Foram os 2 humanos. Quem perdeu nessa loucura toda aí? Quem saiu perdendo? Adão e Eva. Quando você faz uma bobagem e você sai perdendo, o que você faz? Você tenta fazer alguma coisa para não perder aquilo que é tão precioso para você. O que Adão e Eva estão fazendo? Eles estão fazendo exatamente isso. Eles estão chegando assim: Deus, perdão, perdoa-nos porque a gente fez bobagem. Diz pra gente, seja lá o que for que o Senhor quiser que a gente faça, a gente vai fazer, mas a gente não quer se separar do Senhor. A gente errou, por favor, perdoa a gente. Não é isso? É isso que eles estão fazendo? Todos são alfabetizados aqui? É isso que eles estão fazendo? Lê a bagaça do texto de novo. O que eles estão fazendo? Eles estão se escondendo. O que eu acho muito estranho nesse texto, irmãos, é que no verso 9, Deus está indo atrás deles. O homem não está tentando se achegar a Deus para dar um jeito na loucura que ele acabou de cometer. Deus está partindo atrás do homem, e essa pergunta, como você bem disse, que parece estranha, poxa, Deus sabe. Bom, se Deus sabe, por que Deus pergunta? Essa pergunta, para mim, traduz o seguinte: a despeito do erro do homem, Deus está tomando a iniciativa de dizer para ele, por meio dessa pergunta, o seguinte: você não tem noção da loucura que você acabou de cometer, você estragou a nossa história de amor. Acabou. Porque agora o seu pecado desperta a minha ira, e a minha ira provoca justiça. Minha justiça vai destruir o pecado, mas destrói você também. Quando você for destruído, a minha ira se aplaca, a minha justiça é cumprida e a minha santidade está vindicada. É assim que funcionam as coisas. No entanto, eu não te criei para perdição. Eu não te criei para viver longe de mim. Eu te quero e eu vou atrás de você. Onde você está? Ah, mas você está forçando o texto. Não estou não. Lê o resto do livro, você vai entender que é exatamente assim como eu estou falando. Aí, meus irmãos, presta atenção nisso. Isso pode ser a chave para que você entenda o livro e talvez passe a gostar dele. No capítulo 3 de Gênesis, Deus abre um negócio que nós chamamos de parêntese da história. E a partir daí ele começa a escrever um negócio que nós chamamos de história da salvação. Ele vai contar uma história que lá no final vai ser terminada quando o parêntese for fechado, e aí a história volta a acontecer como nunca deveria ter deixado de ser. Onde é que esse parêntese da história se fecha? Em Apocalipse capítulo 21.
Apocalipse capítulo 21 narra o fim de tudo, o fim dos tempos, o triunfo de Deus sobre seus inimigos, a redenção da raça humana, os salvos por ele, por meio da fé em Cristo Jesus, sendo reunidos com Deus como Adão era e Eva, próximos a Deus. No capítulo 21 a história termina, e no capítulo 22 de Apocalipse, o último capítulo da Bíblia, tudo volta a ser como era antes. Na verdade, melhor até, porque agora não há mais a possibilidade do erro. Se isso é verdade, e presta atenção. Você concorda que se o homem não tivesse caído, se o homem não tivesse separado de Deus, e se Deus não tivesse partido atrás do homem, a Bíblia poderia ter 3 capítulos só? Pensa comigo. Gênesis capítulo 1, está tudo certo. Gênesis capítulo 2, está tudo certo. Apocalipse capítulo 22, está tudo certo. Se o homem não tivesse caído e se Deus não tivesse partido atrás do homem, você concorda comigo que a Bíblia poderia ter 3 capítulos só? Lembra do código? Para sim, para não. Você concorda com isso? Não concorda? Não tem gente que não concorda. Por que você não concorda, Navarino? Oi? Só ter Bíblia? Como assim? Mas já pensou uma Bíblia de 3 capítulos? Pastor Tomás te encontra no corredor aí, filho. Já lê essa Bíblia esse ano? 10 vezes, pastor. Pô, seria maravilhoso. Que isso? Se isso é verdade, se você disse, a maioria fez assim, se você disse que a Bíblia podia ter 3 capítulos, você há de convir comigo que a Bíblia podia ter 2. Porque se o homem não tivesse caído e Deus não tivesse partido em busca do homem, a Bíblia podia ter só Gênesis 1 e 2. Apocalipse 22 não precisava existir. Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá? Ou... Tem gente assim. Muito louco. Eu acho que é isso mesmo. Se o homem não tivesse caído, e se Deus não tivesse ido buscar o homem, a Bíblia podia ter só Gênesis 1 e 2. Apocalipse 22 não precisava existir. Concorda comigo ou não? Eu concordo comigo. E se isso é verdade, eu realmente acredito que é, o senhor Navarini está certo. Se o homem não tivesse pecado, e se Deus não tivesse partido atrás do homem para trazê-lo de volta para si, a Bíblia não precisaria existir. Porque concorda que você e eu ainda estaríamos em Gênesis 2? Andando com Deus, conversando com Ele pela viração do dia, assim como Adão e Eva faziam? Você entendeu o que eu acabei de falar? Quem não entendeu, levanta a mão. Todo mundo entendeu? Sério? É a primeira vez na minha vida que alguém diz isso. Entendi. Porque esse negócio muda o jeito como a gente vê a Bíblia. Você vai entender daqui a pouco. Isso aqui, cara, não é um manual teológico super complexo, cujo conhecimento está reservado somente a quem estudou teologia. Não. Isso aqui não é um livro primeiro e primariamente teológico. Muita gente, infelizmente, acha que sim. Muita gente trata esse livro como um manual teológico de regras e práticas, né, o sim e do não. E de fato, essa é a nossa regra de fé e prática, a nossa teologia tem que estar baseada nela. Só que esse livro não foi concebido para ser primeiro e primariamente um manual teológico. Esse livro nada mais é do que o diário de bordo da viagem que Deus fez do mais altos céus até o mais baixo inferno para trazer de volta o homem que tinha se perdido. Esse, então, não é um livro fundamentalmente teológico. Ele é um livro primeira e primariamente missiológico. Por quê? Porque esse lance do propósito e da ação de Deus ao longo da história para ir buscar o homem perdido é o que a gente chama de missão.
Não tem essa palavra na Bíblia, mas foi a palavra que os caras encontraram lá atrás, no período primitivo da igreja, para descrever esse processo de Deus partindo atrás do homem para trazê-lo de volta. Está todo mundo comigo ainda ou não? Tomás, você levantou a mão? Oi? Sim. Sim, mas Satanás não seria destruído. Eu realmente não tenho uma resposta para essa pergunta. O que eu sei é que no final do livro, ele há de ser destruído com o sopro da boca de Deus. Então, tipo assim, como Deus ia fazer, eu não sei. Mas, enfim. O que me estarrece, o que me deixa estarrecido aqui, é que tudo que a gente lê entre Gênesis capítulo 3 e Apocalipse capítulo 21 tem a ver com Deus partindo para salvar o homem. Presta atenção nisso. Quando você lê de novo esse livro, tenta ter isso em mente. E sim, até o Levítico tem uma razão pela qual o Levítico está lá. Tem uma razão pela qual o Números está lá. O Deuteronômio, o Josué, o Juízes, Ruth, o 1 Samuel, o 2 Samuel, o 1 Reis, o 2 Reis, o 1 Crônicas, o 2 Crônicas, todos os livros sapienciais, todos os livros proféticos, os Evangelhos, o livro histórico do Novo Testamento, que é Atos, todas as cartas de Paulo, todas as cartas de Pedro, a carta de Tiago, todas as cartas de João e o Apocalipse, e a carta de Judas, tudo isso existe porque lá em Gênesis capítulo 3, Deus partiu atrás do homem. Como é que isso aconteceu? Eu vou contar rapidinho a história para vocês e nossa conversa se termina aí. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus faz uma promessa à serpente. Ele fala, olha, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre o teu descendente, serpente, e o descendente da mulher. Te ferirá a cabeça e você vai lhe ferir o calcanhar. É a primeira vez que você ouve Deus falando num plano de redenção, num plano de resgate, de trazer de volta o homem que se perdeu. E o homem se perdeu por suas próprias pernas. A partir daí, o homem começa a ser péssimo. Você tem noção? Sabe por que Eva chama Caim de Caim? Se você não se atentou para isso, Eva tem um filho chamado Caim. Em hebraico é Haim. Ele tem um irmão chamado Abel. Sabe o que significa Haim em hebraico? Varão. Homem. E por que Eva coloca esse nome em Caim? Porque ela pensa que ele é o cara, ele é o descendente dela que vai esmagar a cabeça da serpente. Mal sabia ela que algum tempo depois, Caim ia se tornar o primeiro homicida, matando seu próprio irmão. Falhou. A humanidade se perverte tanto que chega em Gênesis capítulo 6, Deus cansou. Ele falou, quer saber? Chega, acabou. Eu vou destruir todo mundo. Eu vou acabar com todo mundo, só que, Gênesis capítulo 6 fala que Noé era homem justo e bom. Andava com Deus. A musiquinha já veio à mente, né? Noé era homem justo e bom, andava... É muito louca, né? Pô, a gente podia aprender a dançar aquela música, ela é bem legal. Deus, por fidelidade à sua aliança com Eva, que ele mandaria um varão, um homem, um descendente dela, para acabar com a serpente, preserva a raça humana em 8 pessoas apenas que entraram na arca, destrói o planeta todo, destrói tudo que é vivo, tirando aqueles que estavam na arca, homens e animais. O dilúvio meio que recomeça uma história, e aí você tem alguns milênios que passam até, mais de um milênio certamente, até Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11 tem a história de Babel, a torre de Babel. Os caras querem se reunir para poder fazer o nome dele célebre, aquela coisa toda. Deus bagunça as línguas e em Gênesis capítulo 12 Deus chama Abrão.
é muito importante que a gente veja, esse é um dos textos mais importantes de toda a Bíblia. Gênesis capítulo 12, abre comigo aí, rapidinho. Em Gênesis capítulo 12, Deus chega para esse homem, Abrão, que não tem nada de especial, e diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Várias vezes eu já vi um monte de cristãos, um monte de crente, botando a mão sobre a própria cabeça e profetizando sobre si as bênçãos do Abraão. A gente tem a música assim, né? Lembra da música? Eu não lembro da letra toda, mas fala que né, não é o teu fim e tal. E aí tem uma parte que fala assim: sobre ti estão as mesmas bênçãos de Abraão. Os mais velhos já estão aí, né? Aí começa. Lembra disso? Bendita será a tua casa. Aí o cabra põe a mão sobre a cabeça e profetiza que você vai ser abençoado como Abraão. Você vai ver que nesses três primeiros versos de Gênesis capítulo 12, Deus promete 5 bênçãos gigantescas para Abraão. E eu estou vendo gente crente falando que vai ser abençoado e tomando posse das promessas de Abraão. Deixa eu dizer, essas promessas de Abraão não são para você. Desista. Dói menos. Ah, mas como assim? Eu sempre vejo crente reivindicando a Deus essas tais promessas do Abraão, mas eu não vejo crente reivindicando essas promessas feitas a Abraão com o mesmo propósito pelo qual elas foram feitas a Abraão. Onde é que está o propósito? Olha o final do verso 3. Diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas. Em ti serão benditas algumas famílias da terra. Sim ou não? Gente, não olha para minha cara, não lê o texto. O que está dizendo aí? Todos os povos, ou todas as famílias da terra, tem uma razão pela qual Deus vai abençoar Abraão, vai fazê-lo fértil pra caramba, para que todas as famílias da terra, inclusive a sua, sejam abençoadas. Presta atenção nisso. Isso aqui é um dos textos mais importantes de toda a Bíblia. E a partir daí, Deus vai criar um povo, a partir desse homem cuja mulher é estéril e ele é velho. Deus vai criar um povo, e esse povo vai ter a sua história narrada ao longo de todo o Antigo Testamento. Através desse povo, Deus vai se revelar às nações pagãs do mundo. Em Êxodo capítulo 19, Deus chama o povo de Israel, que é o povo de Abraão, os filhos de Abraão, para uma aliança. Deus fala: eu vou fazer de vocês o meu povo em toda a terra, para que vocês revelem a minha glória, vocês sejam a minha nação sacerdotal. Vocês vão me conhecer e vão transmitir quem eu sou para as demais nações da terra. Beleza, beleza. Se vocês cumprirem a minha aliança, eu vou abençoar vocês pra caramba. Se vocês quebrarem a minha aliança, vocês vão ser super amaldiçoados. Deuteronômio capítulo 28, anota esse capítulo, ele é muito importante. Deuteronômio capítulo 28, Deus está dizendo para Israel o que vai acontecer se Israel for obediente e o que vai acontecer se Israel for desobediente. Por quê? Porque Deus vai se revelar através de Israel a todas as nações. O Antigo Testamento segue, Israel começa a desobedecer, e aí você vai ler essa história lá em Crônicas, lá em Reis, você vai ler também nos Profetas. Deus condena Israel por meio do exílio. Israel é levado para a Babilônia, a história de Daniel que a gente viu e tal, depois Israel volta, e a promessa de Deus se cumpre quando uma menina de uns 14 anos de idade, mais ou menos, fica grávida do Espírito Santo, mais ou menos no ano 4 ou no ano 6 antes de Cristo. O calendário está meio errado. Jesus de Nazaré nasce e começa a cumprir todas as profecias do Antigo Testamento, de modo que não tem como dizer que não é o Messias prometido, o cara que vai salvar todo mundo. E aí, lembra do sistema sacrificial, aquela coisa, tem que matar um cordeiro, derramar sangue, tudo aquilo, gente, é tipo um trailer. Sabe quando você vai no cinema, aí antes do filme tem um bando de trailer, para você ficar sabendo dos outros filmes?
Não está gravando, não. É uma loucura que eu estou falando, né? O Antigo Testamento é como se fosse um trailer da vida de Jesus. Tudo que está no sistema sacrificial, tabernáculo, cordeiro, sangue, aquela coisa toda, é um prenúncio, é um trailer daquilo que vai ser a vida de Jesus. Jesus vem, cumpre todas as profecias, e aí acontece aquilo que Deus falou que aconteceria. Ele é preso, torturado, julgado de maneira vil, crucificado, seu sangue é derramado, ele morre na cruz, 3 dias depois ele ressuscita. Presta atenção, que Deus falou que a alma que pecasse, essa morreria. Deus falou que sem derramamento de sangue não haveria remissão. Mas Deus disse também que um cordeiro sem defeito poderia tomar o lugar do pecador, de modo que o pecador não sofresse a morte. Lembra que eu disse que Deus se ira quando a santidade dele é violada? Tem uma música que fala que o diabo se alegrou quando Jesus foi crucificado. Não sei se você já ouviu essa música. Isso não é verdade. Não é verdade. Por quê? Porque do começo da história, o diabo sabia que tudo que não podia acontecer é Jesus ser crucificado. Porque se ele cumprisse todas as profecias, a cabeça da serpente seria esmagada. Satanás perderia. Tanto é que ao longo de toda a história, Satanás tenta acabar com o povo judeu várias vezes, justamente para que o filho de Maria não seja crucificado. Quando Jesus é crucificado, lembre-se, não foi Satanás que botou Jesus na cruz, não. Eu te falei que o pecado causa em Deus ira, porque a santidade dele é violada. Quando a santidade de Deus é atacada, a ira é despertada, e ela só é aplicada por meio da justiça, e a justiça requer o sangue do ofensor. Quando Jesus é crucificado, preste atenção, Deus está pegando o seu próprio filho, ele mesmo sendo Deus, e está satisfazendo em si mesmo a ira, cumprindo a justiça e vingando a santidade que foi violada. E ele está fazendo em si mesmo para que os culpados dos crimes possam ser absolvidos. Afinal, alguém que era inocente pagou no lugar dos culpados, e os culpados agora podem ser feitos justos. Jesus morre, ressuscita, e no final de 40 dias, ele fala para os meninos. Aliás, eu escrevi um texto essa semana para a pastoral do boletim, dá uma lida lá. Você vai se lembrar quando você ler. Ele diz para os meninos: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. 10 dias depois disso, eles estão juntos, reunidos, 120 deles, e de repente, um som como um vento impetuoso e línguas como de fogo pairam sobre as cabeças deles, e esses caras são cheios de um poder que eles desconheciam, e de repente eles são ousados para pregar, para anunciar com coragem as grandezas de Deus por meio do Evangelho. E naquele dia, narrado em Atos capítulo 2, nasce a igreja. A igreja surge como uma ação divina através de um bando de garotos, um bando de adolescentes e jovens, sério. Você tem uma noção, a maioria dos discípulos de Jesus, aliás, dos 10 discípulos de Jesus, 2 tinham mais de 20 anos de idade. Vou repetir. Dos 12 discípulos de Jesus, apenas 2 tinham mais de 20 anos de idade. Tem elementos nos evangelhos que nos dão certeza disso. Por que eu estou te dizendo isso? Quantos de vocês aqui tem mais de 20 anos de idade? Levanta a mão. Gente, presta atenção nisso. Esse mês é o mês da juventude, tá bom? Não se esqueça não. Para quem não sabe, o mês de agosto vai ser, aspas, todo ele operado pela juventude, adolescentes e jovens. Então, na primeira quinzena, primeiros 2 fins de semana, são adolescentes daqui que vão pregar.
que vão dirigir o culto, que vão servir a ceia, que vão receber o pessoal lá fora. Nos 2 últimos finais de semana de setembro, os jovens vão fazer isso. Você tem que se lembrar de uma coisa. Jesus, que tinha seus 30 anos quando começou o ministério, chamou adolescentes para segui-lo e mudar o mundo. Eu não sei como é que você se enxerga, mas Jesus olha para você como alguém que pode ser usado por ele para mudar o mundo. Quando a igreja nasce, meus irmãos, através da ação do Espírito Santo, o evangelho começa a ser pregado por meio desse instrumento chamado igreja, e 2000 anos depois estamos nós aqui falando dessas coisas. Essa é a história da Bíblia. O evangelho vai ser pregado através da igreja, em testemunho a todas as nações, e depois disso, o fim vem. O Apocalipse acontece depois que a igreja cumpre a sua missão. Você entendeu? É disso que a Bíblia fala. O livro está contando só essa história, nada mais. Qualquer coisa que você ler aqui dentro dessas páginas vai ter a ver com isso e com isso somente. Agora, recapitulando, e eu vou terminar com uma pergunta. Deus parece ser um Deus missionário, concorda? Porque ele foi atrás de Adão em Gênesis capítulo 3. Sim ou não? Você concorda que Deus é missionário, então? A missão começou nele, não na gente? Bom, Deus é missionário. O Pai é missionário. Jesus, o Filho, é missionário, você concorda? Porque ele falou assim, olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e terminar a missão que ele me confiou. Tudo que ele fez foi obediência em cumprimento à missão de Deus. Concorda comigo? O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, também parece ser missionário, porque é ele que funda a igreja e através da igreja a missão continua. Concorda com isso ou não? A igreja é fundada, ela existe por causa da missão, não o contrário. Você concorda então que a igreja é um instrumento missionário? A gente viu que a Bíblia é um livro missiológico, primeiro e primariamente. Você concorda com isso ou não? Se isso é verdade, e é verdade, se Deus é missionário, se a Bíblia é um livro missiológico, se a igreja é um instrumento da missão, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você acha que você não tem um chamado missionário? Porque se tudo que está aqui, inclusive a igreja, está submissa à história da missão de Deus, por que você acha que você ficaria fora disso? O crente que não tem um chamado missionário, presta atenção, ainda é campo missionário. O crente que não tem chamado missionário, ainda é um campo missionário, ou seja, ainda precisa ser alcançado pelo Evangelho, se converter a Jesus e segui-lo. Todo discípulo de Cristo é um discípulo em missão, não tem jeito. Deus está em missão até hoje. Dá uma olhada para vocês, o Evangelho chegou até os confins da terra, meus irmãos. A gente está longe pra caramba de Israel. E o Evangelho chegou até nós, através de homens e mulheres, jovens e adolescentes como vocês, lá no começo, que contaram a história do Evangelho. É para isso que serve a Bíblia, para nada mais. Se você não entender isso, a Bíblia vai continuar sendo um livro chato pra caramba. Mas se você se der a chance de lê-la desse jeito, tenho certeza, ela nunca mais vai ser a mesma para você, e você nunca mais vai ser o mesmo. Beleza? Os pais de vocês estão assim. Tem pai que chega para mim e fala assim, meu filho missionário de jeito nenhum. Aí domingo chega, eu amo o Senhor. Eu falo para os pais, né, brincando, pai, você consagrou seu filho aqui na frente algum dia? Pega o menino, vem, né? Senhor, tá aqui, aí chora, chama o pastor fala. Aí 18 anos depois, 16 anos depois, Deus fala com o menino, vamos que eu quero te usar nas nações. O menino chega pro pai e pra mãe e fala assim, pai, eu tenho um chamado missionário. Aí o pai e a mãe pira, a mãe chora, tem um infarto. O pai, né, fica louco, não criei meu filho para ser missionário. Pô, sério? Você ofereceu ele lá atrás, Deus veio pegar, você tá chorando? Pode não. Seu destino
é se juntar à missão de Deus. Não quer dizer que você vai largar tudo e ir embora para o outro lado do planeta, não. Quer dizer que tudo que você fizer na sua vida, inclusive o curso de faculdade que você tem que fazer, e muito bem feito, vai ser feito com um propósito que você só vai encontrar na missão de Deus para você. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo teu livro, o teu diário de bordo, que nos conta como o Senhor nos amou e veio atrás de nós. Obrigado porque é só para isso que ele serve, para nos contar o que o Senhor fez. Obrigado por nos chamar para fazer parte disso. Eu peço que o Senhor nos ajude, Senhor, a entender a tua vontade, a ouvir a tua voz e seguir o teu mandamento, Senhor, amando o Senhor acima de todas as coisas, o próximo como a nós mesmos e cumprindo a tua grande comissão. Obrigado por essa noite, que a tua palavra, Senhor, frutifique no coração de cada um de nós aqui. Bendito sejas tu, em nome de Jesus. Amém. Olha só, para semana que vem, capítulo 2 do livreto, tá bom? Semana que vem, capítulo 2 do livreto. E se você tiver, se você tiver dúvidas, você traz aqui para a gente começar o nosso papo, tirando dúvidas, comentários, essa coisa toda, beleza? Deus abençoe. A gente pode orar para terminar ou tem algum aviso?